Política do Dia no Ar, já dando espaço para o nosso primeiro material desta sexta-feira, porque há um consenso pelo estado do Piauí. A vacinação contra o novo coronavírus está avançando, mas a passos muito lentos. Por isso, conversamos com o presidente da APPM, que é a Associação de Prefeitos do Estado, para saber como está a distribuição de imunizantes pelo interior também. No ar. A questão da logística, desde o início, ela está contente. Tão logo o Ministério da Saúde entrega no Estado as doses de vacina, elas já são encaminhadas via CESAP às regionais, e os municípios providenciam e a cada regional pegar o que cabe a cada um. Alguns municípios e alguma parte da população está ansiosa por conta da lentidão da vacinação. A gente sabe que essa lentidão é geral, é uma coisa que está acontecendo em todo o país, né? E aqui também. Então, a gente não pode dizer que tem uma vacinação acelerada. Mas o que está sendo feito para que a vacinação, em cada município, a gente sabe que tem uma logística, mas dependendo da PPM, dependendo da logística da CESAP, para que acelere essa vacinação em alguns municípios? Vamos lá, é um ponto que deve ser esclarecido, certo? A questão não é de aceleração de lentidão. A vacinação está, sim, sendo feita rapidamente. O que acontece em um caso ou outro é a alimentação do sistema. Às vezes acontece inconsistência nos sistemas, tanto do Ministério da Saúde quanto do Estado do Piauí. Então, a questão não é que não está sendo vacinado, está sendo vacinado e rapidamente. Outro ponto é a questão dos municípios. Se tem gestor nas esferas federativas, município, Estado e União, se tem gestor que está preocupado em vacinar rapidamente sua população, são os prefeitos e prefeitas, porque a população reclama na casa do prefeito e da prefeita e do secretário de saúde, nos profissionais de saúde locais. Não vai bater na porta do governador, não vai bater na porta do presidente. É no município que as pessoas procuram os gestores. Por fim, o que o senhor acha que falta ainda para que, apesar do senhor dizer que realmente a vacina está acontecendo de forma mais acelerada, mas o que o senhor acha que pode ainda, dependendo do governo federal, governo estadual, município, enfim, todos os órgãos ligados à saúde, para que a gente realmente atinja a meta que a gente tem que atingir de vacinação a contento, como determina a Organização Mundial de Saúde? A questão é a falta da vacina, e a falta geral é no mundo todo, certo? O mercado é o mesmo, todos os países estão atrás da vacina. Então, a vacina chegando, os municípios estão vacinando. Para comentar este e outros assuntos, já vou dar boa tarde ao nosso time de comentaristas. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio, Edna, João, telespectadores, ótima tarde a todos. Edna Maciel, o Dia Rural, mas por enquanto seja bem-vinda, daqui a pouco vamos falar do programa, viu? Boa tarde. Boa tarde, Lívio, obrigada aí pela menção. Boa tarde aos colegas e à nossa audiência. João Magalhães, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, ao Eliezer, a Edna e a todos os telespectadores do Dia News. Começo com você, Edna Maciel, você que fez essa entrevista com o presidente da APPM, realmente é uma tendência que nós observamos de uma forma concreta por todo o país. Pane seca de vacinas e mesmo assim a vacina, na realidade, a vacinação, por mais que continue chegando em volumes consideráveis à capital do estado do Piauí e distribuído para o interior, mas ainda não é o suficiente, Edna. É um efeito já do início da vacinação, né? A lentidão veio do início, veio da compra da vacina, veio da aquisição do imunizante, dos insumos. Então, o atraso veio desde o início. Então, é uma reação em cadeia negativa. Por mais que o Estado, o município se esforcem, não tivemos vacina em número suficiente. Não faço críticas à questão logística, porque a gente vê o empenho para que tudo funcione, para que a vacina chegue lá na ponta. Mas ainda sim, na minha opinião, e os números é que comprovam, não sou eu que estou falando, são os números, nós ainda não temos a porcentagem que é exigida para a gente, infelizmente, a gente não pode, a gente gostaria de dar essa notícia aqui, mas nós ainda estamos sim a passos lentos, embora todo o empenho, várias vacinas, a gente está todo dia noticiando aqui no nosso boletim, você sempre falando e passando para os nossos telespectadores todas as informações sobre todos os tipos de vacinas que chegam, da forma que chegam,
do país, estado e município. Os gestores se empenham, mas infelizmente ainda não temos número suficiente mesmo. Muitas vezes o agendamento parou, né, pela Prefeitura, pela Fundação Municipal de Saúde, o agendamento teve que dar um tempo para poder depois continuar de acordo com a chegada das vacinas. Conforme elas vão chegando, a CESAP libera e a gente já sabe todo o processo que o presidente da APPM bem lembrou. Agora, tenho que discordar dele. Continuo dizendo, nós ainda estamos aquém da vacinação. São os fatos. Eliezer Rodrigues, se tem uma grande expectativa, esperança nesse processo de imunização da população contra o novo coronavírus, como realmente sendo a vacinação um pré-requisito para a retomada de nossa vida antes pandemia, não é isso? Sim, fundamental. A vacina vem sendo aguardada desde o início dessa pandemia. É apresentada como a solução mais segura e efetiva para se vencer toda essa situação provocada pelo novo coronavírus. Uma vez o problema na saúde sendo solucionado, a economia tende a reagir, que é a segunda consequência mais grave e impactante que tem assolado o nosso país. O fato é que cada ente da federação deve cumprir com responsabilidade o seu papel nesse processo de imunização. A pactuação é clara. O governo federal faz a compra, adquire as doses, encaminha aos estados, estados distribuem aos municípios, municípios fazem a aplicação. Cada etapa dessa requer recursos, geram gastos, são investimentos necessários. Então, que se cumpram todas essas etapas, claro, com a participação da população. Eu e você precisamos ter esse compromisso de não escolher o tipo de vacina, de não escolher o dia de ir à vacinação e tomar a dose que for disponível para assim superarmos juntos essa pandemia. Meu Magalhães, sempre estamos ligando essa questão da vacinação contra o novo coronavírus à questão política, porque, é claro, é uma política de saúde pública. E, João, a comparação é inevitável. Nós estamos muito próximos ao estado do Maranhão, que evolui a passos mais rápidos, mais longos do que o nosso. Piauí está patinando ainda, João. Isso mesmo, Lívia. É bom lembrar que o Brasil é um verdadeiro exemplo, historicamente sempre foi um verdadeiro exemplo, um bom exemplo a ser seguido no que diz respeito a campanhas de imunização. Agora, obviamente, contra a Covid-19, é que desde o ano passado as tratativas realmente atrasaram e a gente vivencia aí um atraso significativo no processo de imunização da população. Quando a gente compara estados, realmente é muito claro que o Piauí está atrás de outros estados, como o do Maranhão, que fica aqui ao nosso lado. Lá a vacinação avança de forma mais significativa, inclusive chegando a idades, numa faixa etária bem jovem, o que aqui no Piauí ainda não foi possível. E, além disso, lá no Maranhão também investiu-se muito no que diz respeito à imunização de profissões, né, de classes profissionais, o que, sem dúvida nenhuma, contribui para uma retomada mais gradativa das próprias atividades econômicas. Então, sem dúvida nenhuma, há aí uma espécie de falha nesse planejamento, nessa execução da campanha de imunização, mas a gente espera que no mais tardar aí, num prazo de 3 a 4 meses, a gente possa estar falando aqui que as esperanças estejam renovadas e a gente comece a voltar de fato a uma nova normalidade, que é o que a sociedade brasileira toda espera e o que a gente já observa em outros países. E é por isso que realmente observando essa questão deste atraso na vacinação, ela tem repercussões não apenas na saúde do povo, ela tem repercussões também nessa questão da articulação política a nível nacional e internacional. Por conta disso, a vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, está ligada a este processo de articulação e organização da vinda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado do Piauí. Sobre o assunto, ela conversou com o repórter Raimundo Lima e traz mais informações para a gente. Membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, a vice-governadora do Piauí tem participado diretamente da organização das viagens do ex-presidente Lula. Nós decidimos na Executiva Nacional, na semana passada, que ele vai visitar o Nordeste. Natural, que é a origem dele, que é a região que mais vota nele. Então, decidiu-se que ele vai, de 2 etapas, visitar os 9 estados. Na primeira etapa, ele visita os 4 que a gente governa, mais o Pernambuco, que é o estado dele. E depois ele faz os outros 4 na semana seguinte. Certo é que é previsão para o final de julho fazer essa primeira etapa e em agosto fazer a segunda etapa.
A partir da segunda quinzena de julho, Lula deve visitar 4 estados do Nordeste administrados pelo PT, entre eles o Piauí. E aí completa o Nordeste todo, para conversar com pessoas, conversar com o partido, conversar com governos, né, com entidades sociais, fazendo esse retorno dele por essa parada forçada que ele teve, que felizmente ficou comprovado toda uma farsa que se armou, e ele vai começar a andar. A gente tem que ter todos os cuidados do mundo, então o governador, mais a coordenação nacional e o diretório estadual, o presidente do diretório estadual vão sentar, eu como membro da executiva nacional também, para a gente traçar, ver que atividade é possível fazer. Na visita do Lula, certamente ele vai ter um momento de tomar um café com algumas pessoas dos partidos que sempre foram a nossa base de sustentação nos outros governos que tivemos, não vai ser diferente. Regina Souza falou ainda sobre os desdobramentos da CPI da pandemia, que acontece no Senado, e as acusações de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Eu acho que para quem fazia um discurso de pureza, de honestidade, ficou muito mal, porque ali, mas não comprou porque foi descoberto a tempo, mas contratou. Então, o contrato já é a intenção de compra. Quando você empenha uma coisa é porque você comprou. Só que não pagou, não recebeu, não pagou, porque, felizmente, foi descoberto. E agora, puxando a meada, está descobrindo muita coisa. Quer dizer, por isso que ele teve toda essa adesão, que a gente sabe que a forma de adesão de alguns partidos aí é sempre assim, né? Com a vantagem. Então, a gente não entendia como é que ele conseguia dizer, fulano 100 e tantos milhões. Então, agora a gente está vendo de onde iria sair esses dinheiros. Edna Maciel, vamos começar pelo fim. Regina Souza, nome forte do Partido dos Trabalhadores, realmente dando o seu posicionamento acerca da CPI Covid-19, que tem repercutido, tem causado um grande burburinho em Brasília. Exatamente. Estamos acompanhando aí a CPI e estamos vendo que ainda há muito que se falar, ainda há muito que se apurar em relação à compra das vacinas, né? Em relação a toda a negociata que foi feita, né? Em relação a depoimentos importantes, esses últimos depoimentos, ainda não podemos afirmar, ainda estão sendo investigados, né? Existe um depoimento agora nessa última compra. Então, pelo que nós estamos acompanhando, eu estou com alguém vazando aqui um áudio, desculpe, no meu ponto. Pronto, obrigada. Então, pelo que nós estamos acompanhando e pela análise que foi feita aí, ainda teremos muitas surpresas em relação a essas compras. Ainda confirmaremos nesses últimos depoimentos e mesmo pelos órgãos de fiscalização, os órgãos que estão sendo ouvidos na CPI, como foram essas últimas compras da vacina, os contratos, a análise de contratos. Então, temos que observar com muito cuidado o resultado dessa CPI, porque é daí que surge as conclusões para o que a gente está vendo agora e que a gente vinha comentando antes. A vacinação só pode avançar se tivermos insumos e mais vacinas. E pelo que a gente está vendo, além do atraso, ainda temos a possibilidade de ter acontecido aí no meio do caminho muita coisa errada aí na compra da vacina. Mas vamos aguardar o resultado das investigações. Eliezer Rodrigues, nós estamos também diante aqui de uma declaração de Regina Souza, que faz parte do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, dizendo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende priorizar os estados em que o PT realmente tem gestão, está à frente do governo do estado na região Nordeste. É uma estratégia realmente de se aproximar dos mais próximos, né? Sim, consolidar, confirmar essa proximidade, garantir que isso se transforme em votos na eleição do próximo ano. Lembrar que é uma primeira etapa de uma pré-campanha eleitoral, é o início de uma longa jornada, uma campanha presidencial não é fácil. O ex-presidente Lula já é notado como pré-candidato ao governo federal e assim deve ser o ritmo provocado por todos os que têm a intenção de disputar o comando do Poder Executivo
federal. Recebemos recentemente no Piauí o presidente Bolsonaro, lá em Santa Filomena. Outro dia estava aqui em Teresina o presidente do PDT, Carlos Lupe, levantando o nome de Ciro Gomes, e daqui até o próximo ano nós vamos conviver com essas visitas presidenciáveis, viajando, andando, se colocando junto à população. À medida que se aproxima o dia da eleição, essa movimentação se intensifica e as pessoas vão avaliando, tendo esse contato, observando declarações, propostas, comportamentos. Enfim, o presidente Lula vem, de fato, à região que mais lhe prestigia, que tem dado historicamente esse retorno em termos de voto, de confiança para a representação, e acredito que também deva buscar outros campos. É natural que essa agenda de viagens pelo Brasil acabe contemplando todos os estados até o dia da eleição, principalmente as capitais, e sempre tentando fazer essa aferição de apoio. Em determinadas regiões a aceitação é maior, em outras nem tanto. Assim todos os candidatos devem trabalhar, com o ex-presidente Lula não deve ser diferente. João Magalhães, mas é importante também destacarmos de que, tradicionalmente, a região Nordeste era um reduto de esquerda. Isto, de certa forma, pode se manter ainda mais de uma forma tímida, visto a crescente da corrente direita também na região Nordeste brasileira, do país como um todo. Por isso, um recado super importante que deixou Regina Souza. Lula vem ao estado do Piauí, mas deve conversar com os partidos que tradicionalmente já são desta base de apoio ao Partido dos Trabalhadores aqui na região, aqui no estado do Piauí. Quer estar mais próximos dos amigos. Olha, Lívio, a elaboração de uma estratégia para concorrer à presidência da República em 2022, ela tem que percorrer vários caminhos, né? São várias trilhas que precisam ser enfrentadas por quem quer fazer um projeto nacional. O Brasil é um país muito grande. Aqui no Nordeste, obviamente, são 9 estados. Além disso, existem vários os partidos. Então, você não pode, por exemplo, se projetar geograficamente. Vamos percorrer estado por estado. Além disso, paralelo a isso, precisa haver também essa conversa com os partidos. E é claro que, num primeiro momento, você vai buscar aqueles que estão mais próximos, até para você confirmar aquele sentimento de união. É natural que, do ponto de vista geográfico, o Partido dos Trabalhadores busque primeiro se confirmar na região Nordeste, porque historicamente é uma região que era reduto do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, em 2018, os números comprovaram que a própria campanha de Fernando Haddad teve uma votação expressiva. Nas eleições para prefeituras é que a gente viu que partidos ali de centro e de direita avançaram significativamente nesses estados. Mas a Lula tem aqui no Nordeste a aliança com praticamente todos os governadores. Então, ele vindo aqui tenta exatamente fortalecer essa imagem de que pertence à região e para que depois que já estejam ainda mais consolidada essa união, ele comece a percorrer também outros estados. E paralelo a essa questão geográfica, precisa também se preocupar com a questão dos partidos políticos. Hoje a gente tem um cenário que é muito dividido. A gente tem partidos de esquerda, de centro-esquerda, de uma direita que tem sido chamada aí de direita liberal e uma direita radical, que também começa a fazer parte, e não é tão pequena não, no cenário político nacional. Obviamente, para quem quer ser presidente da República, vai ter que conversar com todos os segmentos, sabendo, obviamente, que a chance de conquistar aquele segmento mais radical, do outro lado do espectro político, é muito remota, é praticamente zero. Então, é por aí mesmo. Além de percorrer os estados, é preciso focar nesse discurso com outros partidos. E o PT, sem dúvida nenhuma, vai começar esse diálogo aí pelo PCdoB, pelo PSB, mas avançar com o tempo até chegar aí a partidos de centro. Obviamente que a gente não espera uma aliança de PT e PSL, PT e aqueles partidos que estão realmente lá na extrema-direita, mas o diálogo ele é necessário para quem quer construir uma candidatura presidencial. Vamos lá, então, vou fazer uma pergunta para os meus 3 articulistas, porque nós estamos diante de uma eleição bastante, ao meu ver, pitoresca. Porque, de um lado, temos Luiz Inácio Lula da Silva à frente deste bloco de esquerda. Do outro lado, temos Jair Bolsonaro à frente de um bloco de centro-direita, buscando sua reeleição. Mas algo bastante particular envolve esses 2 nomes. Ambos os nomes possuem o que nós chamamos não mais do que eleitores, possuem fiéis seguidores
tanto Lula quanto Bolsonaro possuem, de certa forma, até pessoas que são fanáticas por cada perfil em particular. Também estamos diante de pessoas em que, como disse bem o João, praticamente não vão mudar de ideia porque já estão incumbidas deste sentimento de fanatismo político quando diz respeito à política brasileira. Então, João Magalhães, vou começar com você. De olho nesse contexto tão particular que se forma já em 2022, de olho na sucessão do Palácio do Planalto ou continuidade de Jair Bolsonaro. Na sua opinião, João, o que pode ser diferencial para os candidatos que querem buscar o eleitorado brasileiro, visto que, tanto contra Lula quanto contra Jair Bolsonaro, também pesam acusações radicais, acusações sérias. Nenhum dos dois está com sua popularidade tão tranquila assim que não possa ser arranhada pelo seu adversário. Não temos uma terceira via, de certa forma, formalizada no Brasil, não temos um candidato que une essa terceira via, que une essas forças. João Magalhães, para você, também vou passar para os nossos outros dois articulistas. O que deve ser diferencial na busca por voto em 2022? Olha, Lívio, a gente tem esse cenário aí que você desenhou muito bem, mas que eu diria que essa polarização, de fato, ela impõe muitas dificuldades para o surgimento de uma terceira via. No entanto, a gente observa que o presidente Jair Bolsonaro, a cada dia que passa, ele tenta falar aquele sentimento dos mais radicais. E isso tem muito a ver, obviamente, com as denúncias que o governo federal vem enfrentando, e na medida em que essas denúncias vêm aparecendo, que o discurso vai ficando mais intenso, o presidente parece que aponta no sentido ali de radicalização. Nesta semana mesmo ele falou de termos, de pontos que a gente precisa considerar radicais, como a questão de que se não houver voto impresso, a situação não vai ficar tranquila, entre outras questões. Isso é uma sinalização muito clara de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer se comunicar também com os radicais da extrema-direita, e esse discurso não é de ontem não, ele já vem com isso há alguns meses. Por outro lado, o ex-presidente Lula, apesar de militar nesse campo aí da esquerda, ele tem buscado diálogo com partidos de centro. O PSD, por exemplo, hoje mantém um diálogo com o ex-presidente Lula, inclusive o ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, deu uma entrevista à revista Veja nesses dias, onde deixou bem claro que está disposto a conversar com o Partido dos Trabalhadores e, assim como ele, outras lideranças aí desse campo de centro, porque vê em Jair Bolsonaro uma espécie de radicalização cada vez maior pela direita. Então, é um cenário em que a gente, hoje, eu não trabalharia como Lula e Bolsonaro em dois opostos. O presidente Jair Bolsonaro realmente está num cenário mais radicalizado pela direita, mas o ex-presidente Lula não está nesse cenário radicalizado pela esquerda, até porque ele demonstra claramente a vontade de dialogar com todos os partidos de centro, PSD, Democratas, sem dúvida nenhuma, e outros partidos onde o ex-presidente Lula também quer manter esse diálogo. Claro que diante desse cenário polarizado, as dificuldades para o surgimento de uma terceira via é muito grande, mas há espaço. Afinal de contas, as pesquisas têm demonstrado que tanto Lula quanto Jair Bolsonaro possuem uma rejeição alta e nenhum possui uma liderança que está, vamos dizer, que o credenciam a pensar em uma vitória no primeiro turno. Todos os dois aparecem ali, embora com uma ligeira vantagem pelo petista, né? O ex-presidente Lula aparece aí com pequenas vantagens, a gente observa que há um vácuo de espaço muito grande que pode ser preenchido por uma terceira via. Agora, não é da noite para o dia que se constrói uma liderança política no Brasil. A gente falou aqui, o Brasil é um país continental, são mais de 200 milhões de habitantes. Não é da noite para o dia que uma liderança política se constitui nacionalmente. É preciso, então, que a gente espere para ver se daqui para o ano que vem a gente vai ter outras lideranças que vão conseguir se credenciar para participar desse cenário. Ô, João, se elas não aparecerem, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um ex-presidente Lula conversando com o centro e com a esquerda, e o presidente Jair Bolsonaro que vai tentar também ir um pouco ao centro, já que ele tem esse cenário mais radicalizado. João, então para você vai ter maior sucesso nas eleições de 2022 quem tiver maior habilidade para conversar com os indecisos? Com o centro, exatamente. A esquerda já está alinhada com o ex-presidente Lula. A extrema-direita e uma parte da centro-direita, sem dúvida nenhuma, se alinha ao presidente Jair Bolsonaro. O que a gente observa é que há muitos segmentos, inclusive da centro-direita, que não são adeptos ao presidente Jair Bolsonaro, exatamente por conta desse discurso de radicalização que ele apresenta em determinados momentos. Eu repito, não foi uma nem duas vezes que a gente observou o presidente Jair Bolsonaro
tendo um discurso radical. Isso, sem dúvida nenhuma, afasta aqueles eleitores de direita que possuem um discurso bem democrático, enfim, que é uma direita assim, que consegue conversar com a esquerda. Então, sem dúvida nenhuma, esse campo de centro precisa ser explorado e vai ganhar a eleição quem tiver condições de manter sua base grande e conseguir conquistar esse eleitorado que está aí no meio, entre os dois espectros da política brasileira. Eliezer Rodrigues, para você, quais são as características ou que tipo de estratégias podem ajudar a vencer as eleições de 2022? Eu acredito no ponto do equilíbrio, Lívio Galeno. Basta observarmos a dimensão que tem alcançado os partidos de centro. Eles são maioria no Congresso, são maioria nos executivos municipais a partir da eleição para prefeito do ano passado. Isso porque não se trata de ficar em cima do muro, mas sim de ter essa capacidade de dialogar e evitar a rejeição. A minoria da população é que tem, de fato, Lívio, uma ideologia tão acentuada, tão fortalecida a ponto de ser critério prioritário na hora de se escolher alguém. Quando se fala de extrema esquerda ou direita, eu vejo que há uma pequena parcela da sociedade é que se identifica dessa forma quando se fala de política. A maioria se encaixa no perfil do eleitor médio, que é o eleitor que deseja que os problemas sejam resolvidos. Se a economia vai bem, se a saúde vai bem, se a educação vai bem, se a segurança vai bem, se tem habitação e infraestrutura, se os problemas estão resolvidos, o que menos importa é o partido do governante. Mas, de fato, as pessoas estão focadas na solução, almejam, demandam a solução dos problemas, que são muitos nesse país de dimensões continentais. Então, eu aposto neste ponto de equilíbrio, porque já vemos aí o sucesso dos partidos de centro, que são esses que representam, que fazem esse contrapeso hoje no cenário político. Edna Maciel, sua opinião? Sinceramente, creio que essa polarização e a questão que envolve a radicalização de cada ponto é que vai pesar. Não creio que quem é Bolsonaro vai deixar de ser Bolsonaro e quem é Lula vai deixar de ser Lula. E embora falando das análises sobre centro-direita, centro-esquerda e toda essa análise conjuntural e política bem profunda e bem contextualizada, tem que se combinar com o eleitor. O eleitor quer resultados e alguns querem mudanças. Então eu creio que quem apostar no eleitor, né, além dos resultados práticos, como Eliezer coloca, né, estamos em meio a uma pandemia e os políticos vão sim explorar e já estão explorando esse tema. Então, quem explorar esse tema, e aí eu coloco uma aspas, né, porque é questão de vida ou morte de saúde, mas também quem se sair bem na pandemia, quem tomar mais iniciativas, quem caminhar pelo interior do Estado, quem realmente buscar apoios nos partidos e conquistar, sim, não quem está em dúvida, mas conquistar esses políticos que ainda estão analisando o quadro todo, e a gente vê como Bolsonaro às vezes é muito radical e uma parte da esquerda também é um pouco radical, mas o PT está fazendo o que agora? O Partido dos Trabalhadores, o Lula quer ser o líder, tentando. Vimos aí ainda há pouco a vice-governadora falar da visita do Lula. Então, e nós vemos também o próprio presidente Bolsonaro fazendo as motociatas, né, tentando chamar a atenção do público, do seu eleitor mais fiel. Então, para resumir, todos os partidos que polarizam, que disputam a esquerda e a direita, além de tentar conquistar eleitores, tem mesmo que conquistar outros partidos, independente dessa questão da mudança na lei eleitoral, se aliar a outros partidos, trazer também nomes de peso para que possa conquistar o eleitor. Então, além de resultados na prática, que é o que o povo quer na área de saúde, transporte, educação, vai ter sim essa conversa política e toda essa capilaridade que a gente sabe que tem que existir dentro da política. É isso, vai ganhar quem conquistar mais, tanto aliados políticos
como o próprio eleitor, que é o principal interessado nessa história. Lívio, eu me atrevo a dizer que fanatismo, extremismo não faz bem em nenhum campo da vida política, social ou humana. Afasta, né? Afasta. Concordo. Só para falarmos então e concluirmos o nosso quadro de hoje, partidos de esquerda vão promover neste fim de semana, particularmente neste sábado, dia 3 de julho, por todo o país, um manifesto pedindo, reforçando o desejo de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro. Em Teresina, a ação vai ser no centro da cidade. Próximo sábado, dia 3, teremos manifestação nacional pelo Fora Bolsonaro. É a terceira. A primeira teve mais de 500 mil pessoas, a segunda mais de 700 mil, e nessa, com certeza, nós queremos ser milhões na rua. E por que exigir o Fora Bolsonaro agora? Porque com ele no governo, com certeza, esse país vai se transformar num grande cemitério até 2022. Somos mais de 500 mil de mortos, muitos deles poderiam estar aí entre nós se o governo tivesse comprado vacina a tempo. E pior, estamos sabendo agora que a vacina não foi comprada, não porque discordava, ou por dificuldade financeira, era por propina. Sem propina não tinha vacina. Foi cotada pela Covaxin $1 a mais por cada dose. O preço da nossa vida, quer dizer, foi cotado no governo por um reles, dólar furado, um dólar extorquido, roubado, assaltado da nação brasileira. E se não bastasse tudo isso, nós temos trabalhadores semi-empregados e desempregados recebendo R$150 de auxílio emergencial. Uma família não sobrevive nem 2 dias com esse valor. Então, por tudo isso, por vacina, por auxílio emergencial digno, nós estaremos na rua agora, dia 3, sábado, aqui em Teresina, na Praça Rio Branco, a partir das 9 horas da manhã. Sairemos caminhando pelo centro da cidade, com os protocolos garantidos. Não somos irresponsáveis para aglomerar sem máscara, sem álcool em gel, quer dizer, sem as garantias de que a gente possa evitar a contaminação. Está ficando constante, hein, João Magalhães, essa questão de manifestos, ou esquerda, ou centro, ou direita. As narrativas políticas que começam a ficar mais intensas. É bom lembrar que daqui para o ano que vem muita água vai rolar e cada partido, cada segmento, cada aspecto do cenário político vai querer, obviamente, fazer sua narrativa se sobrepor. E as ruas, com certeza, serão o palco de muitas dessas discussões. Eliezer Rodrigues, expectativas para esse manifesto? Muito grandes. Essa é a essência da democracia, independentemente da corrente, mas todos têm essa liberdade, um direito histórico conquistado a duras penas. Muitas pessoas até perderam a vida lutando para ter essa liberdade de expressão que o país tem hoje. Então é bom, é importante, faz parte de toda a dinâmica em que vivemos e vamos registrar mais esse momento, saber as consequências que podem pesar a partir dessas manifestações que são legítimas no sistema democrático que vivemos. Ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, Edna, o medo sempre fica com a questão da pandemia. Ainda não acabou. Exatamente, aí esse assunto final puxa todos os outros que nós colocamos aqui. Falamos dos comentários da vice-governadora, se citou a questão aí da CPI, né, da propina que pode ter rolado aí em cima da compra das últimas vacinas, passando por essa questão que tocamos ainda há pouco, né, de como serão as próximas eleições e quem é que vai ganhar mais, né, se é quem conquista partidos, se é quem é mais radical, se é quem vai bem nas pesquisas, e caímos bem aqui nessa questão que é a liberdade de expressão nas ruas, que são as manifestações. E eu acho que nessa polarização que a gente colocou aqui hoje, também ganha quem tiver muito cuidado com as manifestações, né? Quem souber se organizar. Verdade. Porque é liberdade, é democrático, é de direito, mas temos sempre que pensar que estamos em pandemia. Quem está fazendo aí a manifestação está dizendo, vamos usar máscara, vamos distribuir álcool em gel e vamos dar a distância. Temos visto manifestações em todo o país, né? E nos outros países também. Se for dessa forma, realmente vamos acompanhar, vamos registrar, e se for dessa forma, o ideal político também fica bem respeitado, quando a gente respeita um todo, né? Com certeza. João, sextou. Sextou para vocês da TV O Dia, para a gente do jornal O Dia, vai até mais tarde, para que amanhã todo o piauiense tenha nas bancas o líder em credibilidade. Obrigado, João. Boa tarde para você. Boa tarde. Eliezer, aquele abraço, bom descanso.
Obrigado, boa tarde a todos, até segunda-feira. Até segunda. Edna Maciel, para você até amanhã. Por quê? Isso, até amanhã. João, também não sextou para mim não, tá? A maioria de nós também estica aí à tarde e amanhã é dia de novidade aqui na nossa telinha, o Dia Rural, comigo e com o Raimundo e com todos vocês, eu espero, viu? Às 9 horas da manhã, hein, Edna? Isso, às 9, e você vai ver aí, bem aí na sua casa, no seu conforto ou no seu trabalho, porque você pode nos acessar aí pelas redes sociais também e nos assistir, eu conto com vocês. Dia Rural, 9 da manhã deste sábado, com reprise às 9 da manhã no domingo. Edna, obrigado. Sucesso na sua estreia e até segunda-feira. Na realidade, até amanhã, porque eu vou te assistir. Isso, muito obrigada mais uma vez a todos vocês pela acolhida, carinho e ao Sistema, o Dia de Comunicação, por essa oportunidade de mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Show de bola, parabéns, Edna. Política do dia.